Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um padrão para day trade em ações que tem apresentado ótimos resultados. Quando você testa esse setup aqui e procura saber as estatísticas, você percebe que ele tem produzido uma curva de capital ascendente em diversas ações. E eu quero ensinar para vocês hoje como que esse setup funciona. Primeiro de tudo, você precisa entender que esse setup ele é para ações aqui no gráfico de 5 minutos. Certo? Ele vai trabalhar aqui no cenário de day trade. Ele é um setup que vai considerar os gaps de alta e os gaps de baixa. Nesse exemplo aqui eu vou te ensinar como que esse setup trabalha na compra. E aí eu vou te mostrar depois um exemplo de como que esse setup trabalha na venda, tá certo? Então olha só, esse setup vai funcionar da seguinte forma. A gente vai sempre ter que observar o primeiro candle do dia, porque a gente vai querer, na situação de compra, um gap de baixa, como aconteceu aqui. Certo? Olha só, você vai pegar o fechamento do dia anterior e trazer aqui essa régua, né, até a abertura do dia seguinte, que é o dia atual onde você vai estar fazendo a análise, né? Se a queda, né, do fechamento até a abertura tiver sido maior ou igual a 1%, aí a gente vai ter um sinal de compra, tá certo? Nessa situação aqui, ó, a gente teve um gap aí de 1%. Você vai esperar o primeiro candle do dia fechar, né, de acordo com esse setup. E a gente vai posicionar uma ordem de compra com o rompimento da máxima desse candle aqui. Se essa ordem for atingida no candle seguinte, a gente vai entrar na operação. Se não for atingida, a gente reduz para a máxima do candle seguinte até que a gente consiga entrar na operação. E aí, nessa situação, você vai pegar aqui, ó, essa ferramenta projeção de Fibonacci e você vai pegar o tamanho desse candle aqui anterior à sua entrada, certo? O seu stop vai ser o tamanho desse candle projetado uma vez para baixo. Aqui vai ficar o seu stop. E o seu alvo vai ser o tamanho desse candle projetado duas vezes para cima. Nessa situação aqui, essa operação que ocorreu no dia que eu estou gravando esse vídeo, deu aí para a gente um resultado positivo. Veja só, aqui na MGLU, né, que é uma ação que funciona muito bem nesse padrão. Perceba que aqui atingiu o nosso alvo, tá vendo? E aí, ó, nosso stop estava aqui embaixo, o nosso alvo aqui em cima. Essa operação deu aí pra gente um resultado aproximado, ó, de 2,56%. E aí, olha só que interessante, a gente operou na compra porque houve um gap de baixa, né? A gente entrou acreditando que o mercado iria subir. E depois que a gente finaliza essa operação, a gente não faz mais nada pelo resto do dia. E é importante que você entenda isso. Muitas pessoas gostam de operar índice futuro e fazem diversas operações durante o dia, mas isso muitas vezes não é algo positivo. Quanto mais operações você vai fazendo, mais risco você vai correndo. Então esse setup aqui é um setup que ele possui comprovação matemática e a gente faz poucas operações aqui no cenário de day trade em ações. Então é um setup mais conservador quando comparado com o day trade em índice, né? Que é algo aí bem agressivo. Eu quero agora te mostrar um exemplo na venda de como que esse setup funciona, para depois a gente caminhar aqui para os backtests, onde eu vou te mostrar os resultados dessa estratégia. Mas antes eu falo para você, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, porque eu estou sempre vindo aqui te mostrar estatísticas e padrões vencedores do mercado. Se você gosta desse conteúdo, é só você dar uma clicada no like e se inscrever aí no canal, certo? Agora eu estou aqui com um exemplo no gráfico para mostrar para vocês como que esse setup vai trabalhar na venda. Mas antes eu coloquei aqui algumas informações que podem auxiliar aqueles que querem aprender como que essa estratégia funciona. Perceba aqui, ó, que eu coloquei que o nosso sinal de compra é quando a gente tiver um gap de baixa menor ou igual a 1%, né? Ou seja, o preço abriu num gap de baixa aí menor ou igual a 1%. Esse daqui vai ser o nosso sinal de compra. No caso aqui, eu tive um sinal de venda. Por quê? Porque a gente teve um gap de alta maior ou igual, né, poderia ser a 1%. Quando você pega aqui, ó, do fechamento do dia anterior até a abertura desse dia que eu coloquei aqui para vocês, você percebe que a gente teve um gap aí com a variação em torno de 1,22%, né, uma variação de alta. Por conta desse gap, a gente teve aqui um sinal de venda. E aqui é importante eu esclarecer para vocês o seguinte, a gente vai encerrar todas as posições caso o horário passe das 2 horas. A gente não fica posicionado durante muito tempo. Se a gente entrou na parte da manhã e o preço não bateu no alvo e não bateu no stop, a partir das 2 horas da tarde a gente já vai fechar as posições, né? Aí que a gente tiver posicionado. E o número de operações por dia é somente uma operação por ativo, né? Por exemplo, se na MGLU deu entrada naquele dia, eu só vou fazer uma operação na MGLU.
Então aqui para esse exemplo, olha só. Você percebe que nessa situação aqui a gente teve um gap de alta. Por conta disso a gente vai posicionar uma ordem de venda na perda da mínima desse candle aqui. Se caso o candle seguinte perder essa mínima, a gente vai entrar na venda. Foi o que aconteceu. Se o preço continuasse subindo, a gente ia trazendo, né, a nossa ordem para a mínima dos candles seguintes, até que ela fosse executada. Tá? Mas nesse caso aqui ela executou imediatamente, então a gente já entrou na operação. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó, magnético, projeção de Fibonacci, você vai pegar o tamanho desse candle aqui anterior à sua entrada, projetar uma vez para cima, e aqui vai ficar o seu stop, certo? Projetou, ó, uma vez para cima, o stop está aqui. E vai pegar o tamanho desse candle e projetar duas vezes para baixo. Aqui está o seu alvo. Assim que você vai aí gerenciar o seu alvo e o seu stop. Vamos ver aqui como é que ficou o resultado dessa operação, para a gente poder observar as estatísticas dessa estratégia, né? E aqui bateu no alvo e a gente encerrou a operação. Vamos ver aqui quanto que deu, ó. Deu aí um resultado de 0,88%. Quando você pega as estatísticas desse setup, você percebe que ele tem um desempenho muito interessante em diversas ações. Veja só aqui, ó, nós temos a MGLU. Você percebe que esse setup foi capaz de produzir uma curva de capital ascendente, pegando aqui um período de 1 ano de backtest, fazendo operações de compra e de venda no gráfico de 5 minutos. É uma ótima curva de capital ascendente, onde a estratégia se mostrou consistente. Um ótimo fator de lucro de 2,40, depois de 116 operações, alcançou uma taxa de acerto de 65%, né? Fez aqui 76 operações vencedoras contra 40 operações perdedoras. E aqui está o payoff de 1,26. Você pode conferir aqui, ó. Pode pausar o vídeo e dar uma olhada aqui no relatório completo de todas as operações que esse setup foi fazendo ao longo desse período aqui de backtest. Então, te mostrei na MGLU, mas esse setup ele tem um desempenho interessante em diversos outros ativos, como por exemplo a Rent 3. Perceba que aqui na Rent 3 a gente também teve uma curva de capital ascendente, né? Isso daqui para um gráfico de 5 minutos está muito bom, porque para quem não sabe, o Day Trade é um cenário muito complexo. E ali no Day Trade é muito difícil você encontrar estratégias consistentes. Tá? O Day Trade é um cenário extremamente difícil. E aqui a gente teve uma curva de capital interessante, aonde ela foi subindo aqui, pegando um período de 1 ano de backtest. Você teve aqui, ó, 59% de acerto, depois de 103 operações, fator de lucro de 1,85, payoff de 1,27, o drawdown aqui de 13%. E aqui você tem um relatório completo de todas as operações aqui na Rent 3. Outro ativo onde a gente também teve um desempenho interessante é na EQTL 3. Ele conseguiu fazer aqui 76 operações com uma taxa de acerto de 61%, fator de lucro de 2,23, payoff de 1,33. O drawdown aqui foi maior, né? Um drawdown de 20% aí, certo? E você pode ver aqui a curva de capital da estratégia, e aqui você tem um relatório completo com todas as operações que essa estratégia foi fazendo nesse ativo, aqui no gráfico de 5 minutos. Também temos aqui a VIVS 3 como outra ação que funciona bem nesse setup. Aqui na VIVS 3, ó, a gente teve uma curva de capital interessante para um gráfico de 5 minutos. Né? Esses backtests aqui já têm se mantido ao longo de algum tempo aí. Depois de 1 ano você percebe que ele conseguiu aqui essa curva de capital. Você teve aqui 62% de acerto, depois de 58 operações, do fator de lucro de 2,58, o payoff de 1,51 e o drawdown aqui de 15%, certo? E aqui você teve todas as operações dessa estratégia, lembrando que são operações de compra e de venda, o que nos traz aí um resultado muito interessante, né? Porque geralmente quando a gente faz operações de venda, os setups costumam sentir isso de forma negativa, mas aqui no caso foi algo positivo para essa estratégia. E eu vou mostrar para vocês também aqui na SQIA, onde você percebe aqui uma excelente curva de capital dessa estratégia, funcionando muito bem aqui, um período de 1 ano de backtest, né? Muito bom realmente, para um gráfico de 5 minutos. Você teve aqui, ó, 69% de acerto, praticamente 70%, fator de lucro excelente de 3,10 e aqui um payoff de 1,32 depois de 98 operações e um drawdown ótimo de 6%, muito bom isso daqui. Vou mostrar aqui para vocês também, ó, mais um ativo que é a VVAR 3. Depois aqui de 87 operações ele conseguiu 60% de acerto com um payoff de 1,23, fator de lucro de 1,92 aqui na VVAR 3. Tá? Você teve aqui a maior sequência vencedora, foram 9 dias consecutivos, lembrando que esse setup só faz uma operação por dia, e a maior sequência perdedora foram 4 dias consecutivos,
certo? E aqui o drawdown foi um pouco maior, foi de 23%. E para finalizar esse vídeo eu quero mostrar para vocês então mais um ativo onde essa estratégia obteve um resultado interessante, que é a BTOW3. Quando você pega aqui, você vê que ela fez 101 operações com a taxa de acerto de 56%, payoff de 1,22, fator de lucro de 1,61 e aqui o drawdown foi de 29%, certo? E a gente pode ver aqui as operações dessa estratégia, operações de compra e venda. Se você quiser observar melhor, você pausa o vídeo aí para observar esse relatório. E aqui a gente teve a curva de capital que foi um pouco mais errática, né? Mas quando você reúne todos os ativos dessa estratégia, você tem uma curva de capital ascendente. E lembrando que você tem que escolher os melhores ativos, né? Porque existem ativos melhores do que outros, né? Então você pode aí selecionar alguns ativos onde você percebeu um resultado mais satisfatório. Então é isso daí. Esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje. E eu quero dizer também, se você tem interesse em fazer esse processo que eu fiz aqui de testar estratégias, de saber como uma estratégia se comportou ao longo de determinado período de tempo, por exemplo, um setup de cruzamento de média, um setup de cruzamento do MACD ou qualquer estratégia outra que você tenha aí na sua mente, a gente tem aqui embaixo um link na descrição para você que tem interesse em aprender a utilizar essa ferramenta aqui no Profit Chart ou no TradingView, que eu te ensino a fazer esse processo aqui e também te forneço aí mais de 20 estratégias aí, chegando quase a 30 estratégias prontas para você poder fazer esse procedimento aqui. Se você tiver interesse, só dá uma conferida aí, tá certo? E olha só, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que a gente se vê aí no próximo vídeo. Você que utiliza o TradingView, eu tenho aqui uma novidade. Participe do treinamento intensivo Backtest no TradingView e receba 20 estratégias exclusivas para fazer dezenas de backtest no TradingView. São vários setups vencedores para você estudar e aproveitar ao máximo todo o potencial dessa plataforma de trade. Além das 20 estratégias, aproveite também um pacote com 8 horas de aulas sobre tudo o que você precisa saber para fazer backtest no TradingView. Ao se tornar aluno, você também receberá acesso a um grupo de suporte no Telegram para tirar dúvidas durante o seu processo de montagem das máquinas de trading. Para saber mais sobre backtests e desenvolvimento de setup no TradingView, confira o link na descrição.